rescindiu o contrato com o Regis. Não fez rescisão de contrato. Não foi rescisão? Não. Foi o quê? O São Paulo, ele só não fez nenhuma rescisão de contrato, suspendeu o contrato do jogador para que ele cuide de problemas O que particulares. significa suspender? Qual a diferença de suspender e rescindir? Quando ele voltar, o contrato volta. Quando ele resolver os problemas particulares, Quais são os problemas? o São Paulo não abriu isso. Então você sabe. Eu estou tentando algumas informações e ainda não tenho. Peraí, que eu já desculpe. A gente sabe que você sabe. Não, eu ainda não sei mesmo. Quando eu souber, eu tiver convicção, eu falo. Ele tem problemas particulares a resolver e ele conversou com os dirigentes do São Paulo e pediu um tempo para que isso possa acontecer. Ele resolver esses problemas que ele tem junto à família e depois retornar. Aliás, o São Paulo foi de uma postura, sim, sensacional, corretíssima. O jogador tem problemas, o libera do contrato. Está 3 meses no São Paulo só? Só 3 meses. Ele tem contrato até abril de 2019. Ele é do São Bento, não, estava no São Bento, Sorocaba, é um jogador que... O lateral. Naquele ali, ó, o Regis. Chegou bem, fez um bom campeonato paulista pelo São Bento de Sorocaba. Outras equipes estavam interessadas na contratação dele. O São Paulo viu o jogador, especialmente naquele jogo que o São Paulo fez, e ele foi muito bem pelo campeonato paulista. E aí acabou crescendo até o Dorival Júnior foi quem o viu e o indicou para o São Paulo Futebol Clube. Ele é jogador que trabalha com as duas pernas, é um jogador que pode jogar de volante, lateral esquerdo, lateral direito. Ele trabalha com as duas pernas. Com a mesma qualidade. Não é um jogador saci. Não, com a mesma qualidade, tem bom passe, enfim, é um jogador que o São Paulo tem muita esperança. Ele, nesse campeonato, ele participou de 11 partidas no time do São Paulo, 7 como titular. No Paulista, né? No Brasileiro? Ele participou de 11 partidas? Ao todo dele no Nesse São Paulo. ano? Tá. Ele só chegou para o Brasileiro. Mas por que precisa suspender o contrato dele? Deixa ele resolver. Suspendeu o contrato temporariamente para que ele possa resolver os problemas particulares, depois ele volta. Olha, sabe o que vai acontecer? Eu acho que o contrato vai ser cancelado. O Bruno está machucado. Então é até a página 9. E aí? Essa atitude do São Paulo. A atitude legal do São Paulo seria continuar não precisa suspender nada, pode resolver seus problemas. Eu não achei nem um pouco legal. Não achei também não. São Paulo. O Ronê, um pouco legal. Ó, não vou te pagar enquanto você resolve. Fica lá, resolve seu problema, fica tranquilo. Quando você Todo voltar, tá tudo quinto bem. dia útil do mês vai pingar na sua conta. Fica sossegado. Mas depende, você sabe Isso é ser legal. Não, tá dizendo que foi legal ter suspendido o contrato. E se o cara não resolve o problema dele nunca mais? Senhor Armani, peraí, o clube, dependendo do motivo, eu não vou falar aqui qual é o motivo, porque eu também não sei. Mas a partir do momento que existe um problema, que muitas vezes aí foge da alçada profissional, pode ser que não seja um problema de saúde. Tanto que é pessoal. São Paulo falou que é um problema de família, pessoal. Pera. Pode ser um problema com ele próprio. Por exemplo, o Guerreiro no Flamengo. Você acha justo o Flamengo pagar o salário dele? Não, é outra coisa. Essa é história de doping. Peraí. Dele não é. O São Paulo não quis expor, peraí. Eu não sei, senhor Armani. Eu não sei. O São Paulo não expôs o motivo para não comprometer o atleta. Mano, tudo bem. Eu concordo com você. Eu só não concordo com o que o Pascoal falou. Que o São Paulo foi super legal. Não concordo. Eu acho que foi legal. Entendeu? Eu não acho. O São Paulo tem direito de fazer o que fez? Deve ter. Sim, claro. Tem um departamento, não sei. Tem um departamento jurídico lá que deve ter estudado a situação. E falou assim, olha, podemos suspender o pagamento dele por esse momento. Deixa eu te falar. Suspender o contrato. Entendeu? Deixa eu te falar. Ser legal é você pagar o cara e falar assim, o cara resolveu a vida fica dele. sossegado. Você vai resolver seus problemas, o dinheiro cairá na sua conta. Quando tiver tudo resolvido, você volta pra cá, depois de continua Gente, está na cara. Já nas Está duas na últimas cara que partidas não ele é não foi problema. levado. Está na cara que não é problema com a família. Porque se ele tivesse problema com a família, o São Paulo jamais, Faria em isso, né? hipótese alguma, falaria, olha, a gente quer que você se dane, vamos encerrar o teu contrato, que você resolver isso. Não existe isso. O problema é com ele. Quantas vezes nós já ouvimos falar de jogador que tem problema, chega lá com a direção, ninguém é frio a esse ponto. Isso aí é um problema dele, ele fez alguma coisa que a diretoria do São Paulo se encheu um saco. O Rony Maguinho fala aqui, ó, Pascoal, ele já fez isso em mais 2 clubes. O problema já é recorrente do Regis. Este ano, algo está acontecendo com esse rapaz. Assim como aconteceu com o Júnior Tavares também, porque futebol aquele cara tinha, Pascoal. Então, querendo ou não, por exemplo, São Paulo vai precisar correr atrás de lateral. Tavares... O Bruno tá machucado. O Militão é um cara que pode deixar o São Paulo a qualquer momento. O São Paulo tá sem lateral direito. O São Paulo vai ter que correr agora no mercado atrás de uma posição aí que o São Paulo é carente hoje. Porque se esse moleque aí de fato não voltar tão cedo, coisa que eu duvido que aconteça, Pascoal, porque para o São Paulo tomar essa atitude, deve ter sido algo grave e que teoricamente ele não vai resolver em 2 semanas. O Bruno lesionado que não sabe quando volta, o Militão precisa sair. Mano, o São Paulo acabou de ganhar a Copa do Brasil, Sub-20. Aliás, foi contra o Corinthians. Sim. O goleiro tomou um peru também. O cara Pega uma base.
Pega um jogador da base. Pra que se gasta tanto dinheiro com o Cotia? Mas tem um lateral direito, senhor? Porque às vezes você tem um time forte. Se não tiver, mas não tem um você lateral. tem que suspender ou demitir quem cuida daquilo lá. Quem cuida daquilo lá. Mas, senhor Mano, existe uma carência muito grande no futebol brasileiro com relação à lateral direita. Por exemplo, o Daniel Alves, ele é um cara que ele tá aqui. O reserva dele pode ser Danilo, Fagner ou qualquer outro lá, o Ismael ou qualquer outro que possa estar atuando naquela função, tá bem abaixo do que se deve. Quem que era o reserva do Cafu? Do Cafu em 98, era o Zé Carlos do São Paulo, mas estava jogando bem. Mas esses caras têm um nível muito alto que o reserva deles, sempre, o gap entre eles é muito grande. Não, mas o Sormani, não Entendeu? deveria ser. Não deveria ser. Sim. Você, por exemplo, tem um lateral nota 8, o outro não precisa ser nota 7,5. Quem era a reserva do Carlos Alberto em 70? Zé Maria. Zé Maria. Não, uma coisinha, no Corinthians. Reserva do Zé Maria em diferença é 74, grande. Melinho. Dos dois lados. Mas é pela escassez de laterais, é a carência Não, que eu tô naquela época tinha mais jogadores. Então, é o que sem eu tô dúvida. falando. Você Pascoal, tem falando. razão. Mais escasso. Pascoal, quando é que o Carneiro estreia? O Carneiro só depois da Copa do Mundo. Não vai estrear essa partida que vai ser realizada hoje. Ele está fora. contra São Paulo o e Vitória da Vitória Bahia. hoje. Hoje São Paulo e No Vitória no Morumbi. estádio do Morumbi. Aliás, o histórico do treinador de São Paulo é muito bom. 6 vitórias e 2 empates jogando no estádio do Morumbi. Diego Aguirre, o técnico do São Paulo. Uruguaio, né? Tem um grande... Mas por que tem que falar? Não, eu acho que é bom, porque... Ele tem que falar que é uruguaio toda hora. Não é isso, não. É o É que Diego Aguirre, o senhor estava técnico falando São do Paulo. jogo, aí o Benjamin falou o time. Contra quem o São quem? Paulo vai jogar. São Paulo vai jogar já, Aí você não falou você adversário, continuou o Benjamin e que informou. o Ben já acrescentou que o jogo Olha, é no vou Morumbi. falar um negócio pra você, eles têm muita dificuldade, A mas eu gente não tá tenho, eu tentando, repito sim. para você que está em casa. O histórico do treinador de São Paulo, do Diego Aguirre, é muito bom no Morumbi. Nesse momento no São Paulo está invicto, só tem uma derrota contra o Santos no Campeonato Paulista e o São Paulo está no Não era o Morumbi. Aguirre, hein? Hã? O Santos acho que não era o Aguirre, não. Não era o Aguirre. Era o Dorival. Era o Dorival. O Aguirre não tem derrota, tem 6 vitórias e 2 empates, jogando no estádio do jogando Morumbi. no E imagino que vai repetir uma vitória hoje contra a equipe do Vitória da Bahia. Nenê joga? Joga o Nenê, joga o Everton, joga o Diego Souza, Por que joga... o senhor imagina que o São Paulo vai ganhar o jogo se o Vitória vem de um empate contra o Corinthians? mas também o Vitória- Tido como jogando em provável Itaquera. vencedor da partida. Exatamente. Eu acho que o São Paulo tem mais condições de vencer essa partida do que o Vitória. Corinthians tinha. Que até que o Corinthians tinha. O time do São Paulo hoje está mais arrumado A gente que o vai time do tentar, a gente o senhor, vai- o senhor é Pode capaz de perguntar. compreender que o São Paulo está melhor arrumado hoje do que o Corinthians? Ou mais bem arrumado Sim, do que o sim, Corinthians? sim, está. Então, muito Como é obrigado futebol, pela sua né? atenção. 2 semanas atrás o Corinthians estava imbatível, o São Paulo era uma dúvida. coisas mudam. 2 semanas depois o Corinthians está desarrumado pra caramba, o São Paulo é Em 2 imbatível. semanas, o que era larva vira uma borboleta. Olha! É hoje, hein? Oi, elenco! Jantada nele. Olha, o Moisés Oliveira, no Bahia, esse Regis não ficou um mês. Então, vai saber. Bom, mas escuta, o São Paulo, quando contratou, não sabia de nada da vida, da história pregressa do rapaz? Será que ele tem tanto problema assim? Você vê, Era por bom um exemplo, pouco você mais vê, de por exemplo, o transparência, a gente Corinthians. sabia o que aconteceu, né? No Corinthians, quando ele contrata um jogador, se o cara não dá certo, não é porque ele teve problemas extra-campo. Não dá certo porque ele jogou bem. Por isso faz um trabalho. E outra coisa, o engraçado é que o André Sanches, numa entrevista, falou que o São Paulo levou todo o departamento de análise, estatística e observação do Corinthians. Todos os funcionários. levou Quando todos. aconteceu isso? Foi no começo do ano. Será que esse pessoal é responsável pela Não, contratação mas os do caras Regis? podem ter análise Análise tática. técnica. Não é só isso, não. Você tem que Pessoal. analisar tudo, o Pessoal. todo. Que departamento O será que todo. faz isso? Opa, lógico. Faz parte quando você contratar um cara. Aquela história, o futebol tem umas bobagens, né? Que se fica no passado, é o passado, pertence, lá vai ficar. Não trouxe o jogador para casar com a minha filha. Olha que bobagem. Você tem que olhar para se o cara é bom ou não. Porque se o cara for ruim de grupo, ele acaba com o seu grupo e você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Tem outro. Quem corre a bola, não o jogador. Fica parado, amigão. Vê se você pega na bola. Tem um monte de bobagens que eram ditas no passado, né? E que não faz o menor sentido hoje em dia. O São Paulo espera um Você público... desarmou o Flavinho de novo, é a São Paulo terceira. hoje espera um público em torno de 27 mil torcedores, 30 mil torcedores no estádio. Um bom do Morumbi. público, uma Já é quarta-feira. terça-feira Terça, hoje. terça. Amanhã. sabe. Daqui a pouco pra gente. Olha aqui, o Cristiano Só uma Oliveira coisinha, tá te Benjamin. perguntando. Uma coisa que a torcida do São Paulo, hoje o São Paulo pode fazer para ajudar o Sidão, por exemplo, a torcida dar um apoio para ele, né, gente? Porque a torcida tá vaiando o Sidão todo jogo. A torcida já perdeu a paciência com o Sidão. E eu conversei com uma pessoa de São Paulo que me disse o seguinte: não vai contratar goleiro. Não vai. Está decidido. Goleiro é uma posição que o São Paulo não vai contratar. São Paulo pode contratar. Pode contratar.
e deve contratar um atacante. E um lateral aqui, o Cristiano Oliveira está te perguntando. São Paulo está negociando com o lateral William, ex-internacional. O William está jogando na Alemanha, aquele que jogou na Olimpíada, não é esse? Que joga de volante, joga na Alemanha. Ele estava jogando, ele estava jogando como titular lá no Wolfsburg da Alemanha. Algumas partidas que eu tive a oportunidade de transmitir no Campeonato Alemão, ele até jogou. Pascoal, você colocaria quem para jogar aberto pela direita? Aí, o Lucas Fernandes ou o Araruna? Hoje vai jogar o Lucas Fernandes. Um time mais ofensivo. Daquela forma que o São Paulo começou a partida no último jogo no Morumbi com o Lucas Fernandes. Muito embora o Lucas Fernandes não tenha jogado bem aquele jogo, né? Ele não tenha ido bem. O Araruna é mais defensor, um cara mais para ficar por trás, para fazer a marcação ali junto com os volantes. Mudando um pouco de pato para ganso, o Sormani,